Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Ao longo da história, os seres humanos vêm buscando, inventando e reinventando padrões para a beleza. Agora, além de um corpo exuberante, desejado e aceito socialmente, a preocupação com a saúde ganha mais espaço nessa discussão. Com isso, tem se discutido cada vez mais sobre os perigos das dietas que prometem resultados milagrosos. Nesse cenário, surgem profissionais que se dedicam a ajudar as pessoas a alcançarem suas metas de emagrecimento, a terem os corpos dos sonhos e, sobretudo, de maneira bem saudável. E essa é a área de atuação do nosso convidado de hoje. Ele é formado em Bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, ortomolecular pela Unileia e Master Coach pelo Instituto Cóndor Blanco, no Chile. Ele vem desenvolvendo um expressivo trabalho como coach de emagrecimento. E grande parte dessa atividade tem a internet como aliada. É adepto à prática de vários esportes, é filho de Virgínia Rosa e Moacir Rosa, casado com Vanesca Lisboa e pai da Bianca e do Enzo. Logo após o intervalo, você vai saber quem está no começo da conversa de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa da UNEC TV, transmitido também pela TV Sistec e pelo Super Canal TV, que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, passando para parabenizar ao meu amigo Eugênio Maria pelo programa Começo de Conversa. É um programa muito enriquecedor e é uma oportunidade para as pessoas estarem ali, os entrevistados, contando um pouco da vida deles, do trabalho. É um programa excelente. Parabéns, doutor Eugênio, parabéns, UNEC TV. O nosso grande abraço, os nossos agradecimentos ao Rominho Costa, ele que é vereador em Caratinga. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do WhatsApp 0339 8899 2831. A internet vem ocupando um espaço cada vez maior na vida das pessoas e de profissionais de todas as áreas. Isso promove uma mudança na forma como nos relacionamos e também como consumimos produtos e serviços. Um bom exemplo dessa realidade é o nosso entrevistado de hoje, que é bioquímico, fisiologista e tem quase 800 mil seguidores no YouTube. Estamos falando do Dr. Moacir Rosa. Seja muito bem-vindo, Moacir. Obrigado, prazer é todo meu. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Todo meu prazer. Eu estou olhando aqui, ó, fisiologista, bioquímico, ortomolecular e Master Coach. Isso. Fala para nós rapidamente aí como que se deu essa formação e como que essas atividades todas se juntam e te auxiliam no seu trabalho de hoje. Hoje, eu sempre falo que eu sou o último representante de uma era que nós imaginávamos em formar numa universidade, seja num curso superior qualquer, pegar o diploma, colocar debaixo do braço, pronto, eu já sou o doutor, eu já sou o especialista em seja lá o que for. Hoje não é mais assim. Então hoje você precisa buscar o estudo, o conhecimento, o aprimoramento cada vez mais. E como é uma coisa que eu gosto muito, depois da minha formação eu continuei fazendo pós-graduações, fiz pós-graduação em fisiologia, depois eu fiz ortomolecular, fiz o Master Coach no Chile e continuo estudando e fazendo essas especializações e esse aprimoramento. E é uma dica que eu deixo para os profissionais aqui no Brasil. Cada vez mais estudar, aprimorar e buscar o conhecimento, porque hoje a transformação se dá a cada mês. Ela não se dá mais a cada 5, 10 anos, como há um tempo atrás. Então, o estudo foi sempre a minha vida e continua sendo. O conhecimento muda muito, né? Muito, muito. Abre a sua cabeça, abre as suas perspectivas. Aquele profissional de antigamente que formava, ia para o consultório e às vezes ia para um congresso ainda a cada tem, 2 né? anos. Ainda tem. Mas esse está ficando sem espaço mesmo. Está ficando sem espaço. Então, principalmente hoje, com as mídias sociais divulgando os trabalhos dos profissionais, o cliente ou o paciente fica cada vez mais atento ao que aquele profissional defende, a linha que ele defende, os cursos que ele faz, os aprimoramentos que ele busca, seja no Brasil, seja no exterior. Então isso é cada vez mais importante.
E com essa formação e com esses estudos que você continua buscando, qual que é a sua atividade hoje? Quer dizer, o que o Dr. Moacir Rosa faz? Hoje nós nos aprofundamos na área do emagrecimento. E aí é muito interessante porque o emagrecimento hoje ele é muito buscado por uma questão estética. A maioria das pessoas querem emagrecer, principalmente agora com a proximidade do verão, é para ir na praia, é para vestir aquela roupa que gosta, é para conseguir colocar um biquíni. Mas eu entrei na área do emagrecimento por quê? Porque a síndrome metabólica, como nós chamamos, que é a obesidade, ela abre portas para a maioria das doenças crônico-degenerativas. E aí alguns exemplos aqui: o câncer, o próprio diabetes, o Alzheimer, o Parkinson, a artrite reumatoide, o infarto, o AVC. O gordinho está mais suscetível a esse tipo de doença. Extremamente mais suscetível. Não? Então, se você está acima do peso, e principalmente com aquela gordura visceral, que é a barriguinha do chope, que é uma gordura que está entre os órgãos, e essas pessoas, na maioria das vezes, estão com esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, que está cada vez mais comum, mesmo entre não etilistas, mesmo em pessoas que não bebem, não consomem álcool. Então, eu me aprofundei nessa questão do emagrecimento, mais por uma questão de saúde das pessoas do que de estética. As pessoas entram no meu sistema por uma questão estética. Entendi. E tem um ganho de saúde enorme, aumenta a energia, aumenta a disposição, aumenta o vigor, fecha portas para uma série de doenças. Então isso é muito gratificante e a gente tem conseguido um resultado muito interessante. Rapaz, a gente vai ter muita conversa aqui hoje sobre isso. Esse assunto tá bom, viu? Deixa eu te falar um negócio. Lipoaspiração. O sujeito tem aquele pneuzinho. Certo. Foi lá, faz a lipoaspiração. Esteticamente ele resolve. A saúde está resolvida também? No primeiro momento, né? Mas a saúde também está resolvida? Não. Não. Essa predisposição a algumas doenças continua ali? Continua, porque você você remove uma gordura externa. Eu não creio, não é minha especialidade, mas eu não creio que nenhum cirurgião plástico vai enfiar uma cânula entre os órgãos. Extremamente arriscado. E o problema não é a gordura, o problema é o que nós chamamos de resistência à insulina. A resistência à insulina é o grande problema que gera a obesidade. E é um ciclo vicioso. Quanto mais obeso, você está mais resistente à insulina. E quanto mais resistente à insulina, mais obeso. É uma retroalimentação, é um ciclo vicioso do mal que vai gerando ali, quanto mais resistente à insulina, primeiro diabetes, virar logo. E segundo, as portas para todas as doenças crônico-degenerativas. E essas intervenções estéticas locais, elas não mudam esse quadro. O processo metabólico continua viciado. Açúcar é algo que precisa ser retirado, então, da alimentação. O ser humano começou a ingerir açúcar de maneira refinada, como nós consumimos hoje em dia, tem muito pouco tempo. Porque os alimentos quase todos já têm açúcar. Exatamente. Então, nós temos dois problemas com relação ao açúcar. Primeiro, o açúcar de mesa, o açúcar refinado, que nós consumimos aí no café, que eu acho um absurdo colocar açúcar no café, perde completamente o sabor do café. Eu faço um desafio. Mas quem toma café, eu tomo café porque eu estou querendo o docinho do café, meu amigo. Pois é o que eu costumo falar no meu canal. A pessoa que toma o café com açúcar, ela não gosta de café. Ela quer o doce. É igual suco, quer dizer, tomar um suco de laranja sem açúcar. Eu não consigo tomar nem suco de laranja, nem sem açúcar, porque eu já acho muito doce. Né? Porque as minhas papilas gustativas já se adaptaram. Isso é questão de adaptação, eu ia perguntar isso. Eu faço um desafio lá no meu canal, eu desafio as pessoas 3 semanas a tomar café sem açúcar. 3 semanas. Depois de 3 semanas, 85-90% delas não conseguem mais tomar com açúcar. Elas começam a perceber o sabor do café. 3 semanas? 3 semanas. Eu vou fazer esse desafio. Um café mais forte é mais interessante você mudar esse sabor. Então tem esse açúcar direto que nós conseguimos enxergar. E aí vem um segundo problema, cada vez mais grave. Os alimentos altamente processados. Alimentos altamente processados, a maioria deles tem açúcar. Porque açúcar é um realçador de sabor. Exemplo, telespectador. Ketchup, açúcar puro, molho de tomate, maionese.
Imaginava que tinha açúcar em maionese? Não. Presunto. Esse presunto cozido, açúcar. Salamin. É mesmo? Salamin tá lá escrito açúcar. Salamin simples, bonitinho, Isso. que você come lá. Não. Imagina-se que tem açúcar no salamin. Só falta você falar que azeitona tem. Tá no azeitona rótulo. não tem, Azeitona não. eu não pesquisei. Tá lá no rótulo, açúcar. É mesmo? Pão integral. E aí as pessoas consumindo pão integral É. já tem o carboidrato da farinha de trigo, que tem um índice glicêmico mais alto que o açúcar. Integral não tem nada, né? Só nome, né? É outro problema. De integral não tem nada, porque a legislação do Brasil aqui é estapafúrdia com relação a alimentos integrais. Aí vai lá no rótulo, açúcar. E muitas vezes o açúcar está de forma disfarçada. Então, maltodestrina, xarope de milho, xarope de glicose, frutose, isso tudo é açúcar. Parece que a demonização do açúcar de uns anos para cá, as indústrias estão adaptando, colocando outros nomes para não falar que tem açúcar. Eu já ia te falar sobre isso, sobre essa demonização de determinado alimento, né? Porque nós já tivemos isso em relação ao ovo. Então, assim, eu me lembro... Só podia uma por semana, né? Uma semana minha mãe não deixava, falava, isso é muito colesterol, isso faz muito mal. E hoje, o pessoal comendo meia dúzia de ovos todo dia, tem gente comendo uma dúzia de ovos. Como 8 é ovos, muito bom. mais Você come 8 ovos por dia? 8 Tá. ovos. E o açúcar, você acha que não? Daqui a pouco não vão falar, não, nem faz tanto mal não. O açúcar, você é bioquímico, você é da área. Você... A ciência nutricional, ela tem alguns problemas. Porque a maioria dos estudos que avaliam se um alimento é interessante ou se não é, se é saudável ou se não é, são estudos observacionais. São estudos de observação de populações. E esses estudos, eles não provam causa e efeito. Um bom exemplo são os estudos que avaliam, por exemplo, a dieta mediterrânea. Você observa uma determinada população, você observa que ela tem níveis de infarto mais baixos, níveis de câncer mais baixos, e aí você vê que ela tem uma ingestão alta de azeite de oliva, de frutos do mar, de vinho. E aí você começa a deduzir que o vinho é interessante para reduzir essas doenças. Não necessariamente. Pode ser o azeite, pode ser os frutos do mar, pode ser que eles não comam tantos alimentos processados, pode ser o nível de estresse daquela população que é mais baixo. Geralmente as populações do Mediterrâneo têm um nível de estresse mais baixo. Então é muito difícil você afirmar o que causa aquilo. Exatamente. Para você afirmar que, por exemplo, o ovo aumenta a chance de infarto, você precisa de um ensaio clínico randomizado, que é extremamente difícil de fazer. É uma população ali, sei lá, 200, 300 pessoas que estão comendo o ovo e outras 200, 300 pessoas que não comem ovo, que é o grupo controle. E você acompanhar aquelas pessoas durante 20 anos. Você não consegue isolar essas pessoas dentro para comer só ovo. Elas vão comer outros alimentos. Então, mesmo os ensaios clínicos randomizados, é difícil você aferir que um determinado alimento faz mal ou não faz mal. Então, tem essa dificuldade. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, nosso tempo correu rápido. Eu quero voltar para o segundo bloco, quero falar sobre o seu canal, sobre como que ele é administrado. E quero falar também sobre regime intermitente, e o telespectador tem certeza, ele que ouviu agora o primeiro bloco, ele está querendo saber o que se pode comer, né? Porque parece que não sobrou nada. Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, estamos recebendo a visita do Dr. Moacir Rosa, que tem ganhado cada vez mais adeptos na internet por causa do trabalho que ele vem realizando na área do Master Coach do emagrecimento. Daqui a pouco saímos de volta, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo o Dr. Moacir Rosa. Ele é bioquímico, fisiologista, master coach e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante na área da saúde, principalmente através da internet. Dr. Moacir, vamos lá, quase 800 mil seguidores no YouTube. Como é que você administra isso? A sua esposa, Vanessa Lisboa, te ajuda nisso? Alguém... Às vezes, sim. Às vezes. É porque ela é jornalista, não é? Sim. Por isso que eu perguntei se ela está nessa área. Às vezes ajuda. Ela também é coach. Ela é coach também? E ela também tem uma especialização muito maior que a minha na parte de comportamental do emagrecimento. Que isso é muito importante. Bacana.
Então as pessoas, às vezes, no emagrecer, a mente não acompanha. Então é o que nós chamamos de mente gorda. Como é que você administra esse canal desse tamanho? É difícil. Porque deve ser muita pergunta, muito questionamento, muita resposta. Nós não conseguimos mais, infelizmente, no começo do canal eu me gabava de responder a todos. Hoje eu não consigo mais. O nosso canal vai fechar 800 mil hoje ou amanhã, provavelmente. Nós temos uma taxa aí de 2.000, 2.500 novas inscrições dia. E a visualização, ela está em torno de 80 mil por dia visualização. Então, assim, são centenas de perguntas todos os dias. Então, eu não consigo mais responder a todas as pessoas. Não consegue ler? Não consigo nem ler mais. Não consigo. Geralmente, eu uso a seguinte estratégia. Eu lanço um vídeo. Então, nas primeiras 24 horas daquele vídeo, ou 48 horas, depende muito do eu já tento responder os primeiros. E aí, depois, no final de semana, eu costumo dar uma passada, eu vejo que tem uma pergunta muito recorrente, aí eu respondo. Mas agora nós vamos começar a gravar também vídeos de perguntas e respostas. Muito bom. Porque aí eu coloco as mais frequentes, muito bem. as perguntas e respostas mais frequentes e respondo. E ainda tem o Instagram. Nosso Instagram hoje está com 115 mil seguidores. Então tem perguntas no Instagram e perguntas no YouTube. Então é humanamente impossível. Tem Facebook. Tá? O Facebook eu uso muito para impulsionamento do meu programa. Entendi. Eu uso muito pouco o Facebook. O Facebook está uma mídia, está bem queda hoje em dia. Né? Bem queda. Hoje o Instagram e o YouTube são as minhas ferramentas de capilarizar essa informação mais fortes. Bacana. Vamos lá. Dentro da sua área de atuação aí, eu tenho uma dúvida aqui, que o telespectador também deve ter, né? Por que tem aquele sujeito que come e é magrinho? Eu tenho meu filho João, você conhecer? O João é magro. Se eu comer o tanto que o João come, eu vou pesar 300 quilos. Quer dizer, e eu vejo o nível de atividade do João, nem é maior que o meu, e eu realmente tenho que comer menos, porque senão eu engordo. O organismo processa mais que o outro, tem processamento mais lento. Como é que funciona isso? Isso tem várias facetas nesse processo. Primeiro, geralmente indivíduos mais jovens têm um metabolismo basal mais alto, que é o que nós chamamos... Quem está nos escutando que é mais velho, que sabe disso. Quando nós éramos jovens, comia qualquer coisa, de qualquer maneira, eu era viciado em refrigerante. Açúcar puro. E não engordava. Você cortou o refrigerante? Cortei, não cortou refrigerante. Tá. Essa é uma questão. Os mais jovens têm um metabolismo basal mais acelerado. Mas isso pode também ser um fator genético. Geneticamente, aquela pessoa tem um metabolismo basal mais alto. Outra questão importante é a questão hormonal. Então, mais jovens têm mais hormônio de crescimento, que é o growth hormone, GH, que induz o emagrecimento. Níveis de testosterona, aí, tanto para homens quanto para mulheres, mais elevado, que induz o crescimento muscular. Mas tem uma outra coisa importante também que é preciso deixar claro. Existe o magro sarcopênico, que é o falso magro. A pessoa é magra, mas você já nota uma saliência ali na barriguinha da pessoa. Ele tem uma composição corporal ruim, pouca massa muscular e muita gordura, apesar de magro. Entendi. A composição corporal dele é ruim. Pode estar magrinho, mas com a saúde comprometida por gordura que está escondida. Pode estar magrinho e diabético. Isso está cada vez mais comum. Magros, pessoas aparentemente magras, com diabetes, com fígado gorduroso e com todos os problemas que um obeso tem. Isso. Então é preciso estar atento a isso. Tá, nós terminamos o primeiro bloco falando você falou da quantidade de alimentos, principalmente os processados, que vão transformar em açúcar, e um açúcar ruim para o organismo. O que você pode comer então? É alface, quer dizer? O que nós vamos comer hoje? É alface? Tomate? Pode comer carne? Pode comer gordura? Pode. O que a gente pode comer? Como é que faz uma dieta que seja boa e que seja saudável? Eu sei que você não é nutricionista, mas eu quero a sua experiência. Sim, mas o que acontece hoje? Nós estamos buscando cada vez mais a comodidade. E as indústrias estão cada vez mais atentas a isso.
Então, é a pizza delivery, é a lasanha congelada, é a barrinha de cereal que se pintou há uns anos, hoje está até menos, mas se pintou uma questão, a barrinha de cereal é saudável, deixe de comer para comer uma barrinha de cereal. E por aí vai, as opções são inúmeras. Enlatados. Então, todo esse conforto, ele tem um preço. Então nós estamos cada vez mais deixando de comer alimentos naturais que tradicionalmente durante milênios nós consumimos, e estamos comendo alimentos altamente processados. Problemas dos alimentos altamente processados: edulcorantes artificiais, antioxidantes artificiais, açúcar muitas vezes escondido em alimentos que você nem imagina, sal, e não é esse sal integral, é o cloreto de sódio refinado. Então você ingere mais sal sem perceber que está ingerindo, ingere mais açúcar sem perceber que está ingerindo, consumindo esses alimentos processados. Outro problema, altamente inflamatórios. Então, o processo inflamatório, que nós chamamos de inflamação subclínica, ele vai inflamando as nossas células, sem você perceber, não dá febre, não dá dor, você não percebe, isso leva anos. Seus vasos ficam inflamados, você começa a produzir ateroma, e aí a maior chance de infarto, de AVC, e da maioria das doenças crônico-degenerativas. Então isso é cada vez mais sério. E aí eu recebo muito essa pergunta lá no meu canal: então eu vou comer o quê? A minha resposta é todo o resto. Você tem uma gama de alimentos que aí é verdade, dão mais trabalho. Dão mais trabalho. O que é mais fácil? Você chegar cansado do seu trabalho em casa, colocar uma lasanha no micro-ondas, rodar, sei lá em casa nem tem micro-ondas. Ou preparar. Rodar 5 minutos, não sei quanto tempo, ou você preparar o seu alimento. Muito mais fácil você comer a lasanha. É mais saboroso, porque a indústria coloca, além do açúcar, que é um realçador de sabor, glutamato monossódico, que é outro realçador de sabor, uma série de quinquilharias ali dentro, para ficar mais gostoso. E até viciantes, né? Viciante. Viciante. Então, isso está sendo o nosso padrão de vida. E o que está acontecendo? Explodiu o número de diabetes no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. O infarto nem se fala, é uma curva ascendente, né? Problemas do coração. AVC, Alzheimer, que a gente nem ouvia falar na nossa época, mal de Alzheimer, ninguém sabia o que era isso. Hoje é cada vez mais comum, mais frequente. Então isso tem um preço, e é um preço muito caro. Então nós precisamos voltar a comer comida de verdade. Comida de verdade. O que é comida de verdade? São vegetais, são folhas, são carnes. As pessoas morrem de medo do colesterol. Morrem de medo do colesterol. Né? Houve uma demonização do colesterol ali somente nos anos 60 nos Estados Unidos, e aí daria outra entrevista porque isso aconteceu. Foi uma questão fortemente política. E a gordura, ela vem na humanidade, a gordura natural, veja bem, gordura natural não são esses óleos hidrogenados artificiais, óleo de soja, de milho, de canola, de girassol. Isso é óleo hidrogenado, isso não é saudável. Mas que chegaram, né, com uma promessa, com a promessa de que vão parar de comer gordura de porco. Eu me lembro, minha mãe colocava a gordura numa lata, e isso faz mal demais da conta. O óleo é que é bom. E tinha infarto naquela época? Não tinha nada, pois é, aumentou. Tinha diabetes naquela época? Aumentou mesmo o infarto. O primeiro óleo vegetal hidrogenado foi a Crisco, foi em 1901. De lá para cá, o infarto fez assim, ó. Nós não podemos afirmar que é isso. Existem outros fatores. Mas é um fator, é um forte fator a ser avaliado. E quando nós paramos de comer, a margarina é um exemplo clássico. Era manteiga. Parou com a manteiga, começou a margarina. Parou com a gordura de porco, começou com óleo vegetal hidrogenado. Parou com alimentos naturais, começou com cereais, e por aí vai. O nível de doença da humanidade aumentou, e muito, depois desse avanço, entre aspas. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo, vamos voltar para o terceiro bloco. Aí eu quero falar sobre o regime intermitente, ok? E outros assuntos do nosso bate-papo aqui de hoje. E você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Estamos numa conversa sensacional aqui com o Dr. Moacir Rosa. Ele que é bioquímico e fisiologista e está conversando conosco sobre saúde e emagrecimento. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora,
vai ter a oportunidade de assistir ao final de uma sensacional entrevista com o Dr. Moacir Rosa, que está conversando conosco sobre saúde e emagrecimento. Dr. Moacir, antes de falar de jejum intermitente, glúten é modinha ou é realmente necessário diminuir o consumo? O que acontece com o glúten hoje é que os alimentos, principalmente processados, somente pães, bolos, roscas, tem uma quantidade de glúten muito alta, muito maior do que há 50, 60 anos atrás. E hoje se tem uma questão do glúten, principalmente com relação ao celíaco, que é, em tese, intolerante ao glúten. Só que o glúten é uma proteína inflamatória para todos nós. Vou dar o meu exemplo. Eu não sou celíaco. Eu não tenho doença celíaca. Mas tinha uma gastrite horrível. Eu era um consumidor costumado de omeprazol. Cortei os farináceos, cortei o glúten, e minha gastrite sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ele era inflamatório para o meu trato digestivo. Talvez para o meu trato digestivo, talvez para você, por uma rinite. Isso é muito comum. Talvez uma otite de recorrência. Corta o glúten e ela some. Então, é uma partícula inflamatória. A recomendação minha é que não consuma alimentos à base de glúten. Muito bem. Jejum intermitente. Ficar horas sem se alimentar. Isso não é prejudicial à saúde? Quer dizer, para quem tem problema de gastrite, pensei nisso aqui agora. Ficar 12 horas sem se alimentar. O estômago não vai pro pau? Na verdade, não. Na verdade, a síntese da gastrite também daria outra entrevista, porquê da gastrite. Na maioria das vezes é por um excesso de alimentação inflamatória. Não é nem falta de comida? Né? Não, é alimento, é refrigerante. Refrigerante tem um pH de 1,5, 2,5, varia entre 1,5 e 2,5. Altamente ácido. Às vezes você está fazendo uma refeição tomando líquido, dilui o seu ácido clorídrico, precisa produzir mais, é um problema. Então a síntese da gastrite ela tem outros fatores. Com relação ao jejum, o jejum hoje ele é comum, acredito que em todas as religiões que eu conheço. Você tem períodos de jejum por questões espirituais. Sim, o jejum faz parte da humanidade há milênios. Faz, mas a gente chega ao final do jejum bambo, quer dizer, sem conseguir mexer, porque fala 24 horas de jejum, quando você termina, você está quase tendo que ir para o hospital tomar sora. Se você resolve na segunda-feira começar essa prática de jejum, sim, vai acontecer. Hoje eu faço jejum de 17 horas todos os dias e 24 horas 2 vezes na semana. É o meu hábito, eu me sinto muito bem, eu fico mais energético em jejum. Quando eu vou dar palestra, eu não almoço, exatamente para o meu cérebro ter uma capacidade de uma acuidade mental maior, porque eu já estou adaptado ao jejum. Então, meu corpo já sabe queimar gordura, transformar essa gordura em corpos cetônicos, e é um combustível de alta octanagem, principalmente para o cérebro. Quem faz jejum aqui, que está nos ouvindo, sabe disso. Agora, para você entrar na linha do jejum, é preciso uma adaptação primeiro. Porque a maioria das pessoas está consumindo muito carboidrato, muito alimento processado, muito carboidrato refinado. Então, você está fornecendo ao corpo glicose toda hora. Se você para de fornecer essa glicose de uma hora para outra, 3, 4 horas, dá fraqueza, dá fome, a pessoa começa a tremer, pode tratar em quadro de hipoglicemia. Então, é preciso uma adaptação alimentar, uma troca alimentar, é o que eu chamo de realinhamento alimentar, antes de iniciar a prática de jejum. E é sensacional para a saúde, no primeiro momento, aumenta a longevidade, isso foi Prêmio Nobel de Medicina de 2016, foi exatamente sobre jejum, aumenta a longevidade, metila o nosso DNA, previne doenças e, de quebra, promove o emagrecimento, a perda de gordura. Pô, interessante. E onde fica, então, essa ideia ou essa quase que uma decisão médica de que se deve comer a cada 3 horas? Se você come a cada 3 horas, você tem um pico de insulina a cada 3 horas. Se você tem um pico de insulina a cada 3 horas, mais cedo ou mais tarde você vai entrar em resistência à insulina. E resistência à insulina gera obesidade, gera diabetes. A questão de comer de 3 em 3 horas, eu recebo muito isso no canal. Eu como 3 em 3 horas e emagreço. Você emagreceu não porque está comendo de 3 em 3 horas, mas porque deixou de comer porcaria. Também, com certeza. Porque quem come, eu vou comer de 3 em 3 horas, ele já começa a observar certas coisas.
Ele para de tomar cerveja, ele corta o refrigerante, ele para com fritura. Passa a comer fruta, a cada 3 horas é uma fruta que chega. Então vai emagrecer. Eu sempre brinco que nenhuma dieta funciona. E todas as dietas funcionam. Nenhuma dieta funciona a longo prazo porque a restrição calórica a longo prazo é insustentável. Você não consegue ficar diminuindo o número de calorias. E elas funcionam porque, num primeiro momento, todas vão funcionar. Só o fato de você deixar de comer comida industrializada, comer comida de verdade, já é um ganho para a sua saúde enorme. Mas não é sustentável a longo prazo. Então, quem entra em um processo de jejum e adapta a esse processo de jejum, nota uma mudança da composição corporal, a sua massa muscular aumenta, que é a outra lenda, que jejum diminui a fome, dá catabolismo muscular. A sua gordura diminui, a sua energia aumenta, a sua acuidade aumenta. Basta observar na natureza. É só observar na natureza. Um leão, um tigre, que está na natureza, ele come de 3 em 3 horas? Ele come de 3 em 3 dias. E quando ele está para caçar, é a hora que ele está mais energético, o cérebro dele está com a maior capacidade, porque ele precisa caçar. Quando ele come, ele dorme 18 horas, direto. A comida joga a nossa energia lá para baixo, não o contrário. Mas se você está fornecendo açúcar para o seu corpo toda hora, você inverte essa lógica. Esse soninho que dá depois do almoço é justamente isso, né? Você almoça... Eu almoço, me dá, eu tenho que tirar um cochilo. Dá aquela cochilada. Dá. Então, se a pessoa faz o realinhamento alimentar e passa a fazer depois o jejum intermitente, e ele ganha mais energia, ou seja, você, no meio de um jejum, você pode ir para a academia. Eu faço crossfit, que é um exercício bem intenso, com 18 horas de jejum. Veja bem, é muito importante deixar isso muito claro. Quem está nos escutando aqui, não faça isso na segunda-feira. Tudo bem, porque você está acostumado com isso. Porque o nosso programa, eu tenho um programa de emagrecimento que são fases. Então existe a primeira fase, você muda a alimentação. Tem a segunda fase, começa com um jejum de 12, que é muito tranquilo, basta você jantar mais tarde, tomar café. Aliás, jantar mais cedo, tomar café da manhã um pouquinho mais tarde, já dá 12 horas, sem problema. E aí vai aumentando, é um processo gradativo, até o seu corpo reaprender. Porque o nosso corpo, na maioria das pessoas, esqueceu de como queima gordura. Esqueceu. Então nós precisamos ensiná-lo novamente a como queimar gordura, que é o que nós queremos. Diminuir a gordura. Então, depois que ele reaprende a queimar gordura, você fica sem fome. A fome é uma coisa que some da sua vida. 18, 20, 24, 30 horas, não tem fome. Faz exercício. Com energia, não passa mal, não tem dor de cabeça, não tem tremedeira. No final de 17 horas de jejum, ou de 24 horas de jejum, não tem uma tendência a comer muito e comer muita besteira, não? É outra lenda. Aí comer besteira já é um outro processo do meu programa. Se você vai no supermercado e compra tranqueira para sua casa, lasanha congelada, biscoito recheado, refrigerante, você vai consumir. Leite condensado. Leite condensado. Você vai consumir. A partir do momento que não entra na sua casa esses alimentos, a sua tentação de consumir esses alimentos, ela pode até existir, mas ele não está disponível. Então você vai se forçar a comer comida de verdade. A questão de comer mais, sim, você acaba ingerindo mais alimentos. Mas o que é mais interessante? Você comer 20% a mais numa refeição depois de 24 horas ou fazer 6 refeições? E na maioria das vezes são refeições não tão saudáveis assim. Né? Aí é o biscoito, tá lá no trabalho, é a cafeteria, é o pastel com refrigerante. É o biscoitinho recheado ali no momento. Então é isso que é o problema. Doutor, nosso tempo está terminando, infelizmente, precisa de outro programa para conversar, né? Mas uma pergunta rapidinha antes de dar um tempo aí para você fazer suas considerações. Essa dieta, né, que muitos fazem, de come comidas mais saudáveis durante o dia, chega à noite, vai para a televisão e leva pacote de biscoito, a pipoca, a barrinha de doce, quer dizer, à noite isso deve fazer mais mal do que comer durante o dia, né?
Esse tipo de alimento não deve ser consumido em momento nenhum, né? Mas à noite é sempre pior. À noite é um problema, que nós temos o que nós chamamos de ciclo circadiano. À noite é um momento de descanso, de reparo. E não é interessante ficar ingerindo grandes quantidades de comida à noite, porque você migra a energia do corpo para esse sistema de descanso, sistema de reparo. Tem uma questão hormonal que nos favorece, o GH está mais alto, a testosterona está mais alta. Então, se você ingere um alimento processado com alto índice glicêmico à noite, sua insulina sobe. Então, você altera esse ciclo circadiano e não ajuda na sua saúde. E não vou nem falar no seu emagrecimento. Bacana. Então, realmente é um horário do pior dos piores. À noite e logo pela manhã. Ingerir alimento processado também logo pela manhã também não é uma boa escolha. O famoso pão com manteiga. Pão com margarina, café, pão com margarina. É um tiro. É um tiro. É um tiro. Doutor, só tem um minuto aí para suas considerações finais. Vamos usar essa câmera aqui. Deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, e para os internautas, claro, fica à vontade. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e passar esse recado para vocês e de estar transmitindo essa ideia do bem, que é você estar mais saudável, mais feliz, mais energético, que é o propósito do nosso canal, e não deixar lá de conhecer o nosso canal, de se inscrever. Tá lá, digita Dr. Moacir no YouTube, que vocês vão me encontrar lá. Um grande abraço. Doutor, um grande abraço. Muito obrigado, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. E espero que tenha outra oportunidade para conversar mais. Eu estou longe para danar aqui. Né? Moro longe. E assim nós encerramos o Começo de Conversa. A você que nos acompanha, agradecemos a audiência. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.